dia a todos. Declaro aberta a sessão extraordinária da Primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça, sob a proteção de Deus, nesta data 19 de dezembro de 2024. Cumprimento a todos os presentes, inclusive os que se encontram na sala virtual, mas especialmente agradecer a gentileza, a dedicação, a presteza das excelentíssimas senhoras desembargadoras Marta Daniele e Sandra Elali, que sempre têm ocorrido a esta Câmara para que nós possamos dar sequência aos julgamentos ou de ampliação ou em substituição. Na ordem administrativa, o presidente propõe moção de agradecimentos ao doutor Herbert Pereira Bezerra, que nos acompanhou aqui durante este mês e com certeza trouxe novas luzes aqui, novos ensinamentos, e sobretudo pela presença agradável e sempre gentil dele nesta Câmara, de formas que eu proponho essa moção. Estou de acordo? De acordo. Obrigado, Excelência. De acordo. O desembargador Ibanez Monteiro não vai poder vir a participar do julgamento do processo que está pautado número 7. 7 estão inscritos os doutores Lucas Duarte e Igor Franca Dantas, advogados. Também, então, imagino que O dia de Ganso não. esse processo é o único que ficará para o próximo ano, lamentavelmente. Porque o nosso intento seria julgar todos. O Eduardo saiu agora. Quer dizer, se já não estava, atualizou, né? Houve tempo hábil para concluir o voto do número 15, que está aqui o doutor Luiz Henrique, que está presente, está anotado. Esse também vai ficar para a primeira sessão do ano que vem. Lamentavelmente. Não houve como concluir o voto. Ok, são as informações iniciais que eu gostaria de dar. Na ordem administrativa, expediente. Não há expediente. Proposições de comunicações. Desembargador Expedito Ferreira. Doutora Marta Daniele. Excelência, bom dia a todos. Eu quero agradecer a moção de congratulações pela passagem do meu aniversário, dia 10 de dezembro, e ao tempo de me despedir desse colegiado e dizer que quão proveitosa foi a convivência aqui. E estarei, a partir de janeiro, retornarei, aliás, à 15ª Vara Civil da Comarca de Natal. Obrigada. Desembargador Cornélio. Tá. Desembargadora Sandra, proposições de comunicações. Sem proposições, Excelência. Eu quero dizer à doutora Marta Daniele que, pela nossa vontade geral da nação, Vossa Excelência continuará aqui conosco, porque, com certeza, melhorou a qualidade das nossas decisões. Pelo menos é que eu tenho participado. Mas, de qualquer forma, a vida continua com o prazer que nós emprestamos à vida. Na ordem jurisdicional, advogados inscritos, e nós vamos dar preferência aí ao colega que está esperando para se cuidar, o desembargador Guilhermando. Na sequência, eu acho que já vai envolver as convocadas, que serão poucos processos aqui do desembargador Guilhermando. O 9, doutor Francisco Marco de Araújo. O 10, doutor Francisco Marco de Araújo. O Guilhermando é o relator. Está escutando bem, desembargador Guilhermando? Sim, Excelência. Pois não, então está autorizado, doutor Marcos. Muito bom dia, senhor presidente,
Cláudio Santos, senhor desembargador relator Dilermando, senhoras desembargadoras Sandra Elali Marta Daniele, Julgados doutor... em conjunto. 9 e 10. 9 e 9 e 10, isso. Senhores desembargadores Expedito Cornélio, doutor Herbert, procurador, senhores advogados, servidores, eu queria dizer primeiro 30 segundos para dizer que eu me movi de Mossoró a Natal, singrando esse asfalto de tantos acidentes, desembargador Cornélio sabe, por ser a última sessão do ano, para desejar-lhes um Feliz Natal e que não seja um Natal igual a todos os anteriores, usando a expressão francesa como d'habitude, como de costume, que a gente invoque este Cristo que está aqui circundando a cabeça dos senhores e está representado no efígie, no crucifixo de baixo, por trás do presidente. Mas eu faço essa sustentação, desembargadoras Sandra e Marta, um pouco na incógnita dos votos. Uma coisa talvez que a gente tenha que aperfeiçoar na dialética da construção dos julgamentos é que a gente saiba o que o relator passou ou pensou. Então, tem um voto desembargador Dilermando, eu fiz uma sustentação oral anterior e, sinceramente, eu não sei o que o desembargador colocou, nem que o desembargador Cornélio secundou, e nesta incógnita, às cegas, eu tenho que sustentar, não para me contrapor a um voto ou outro, mas na dialética da construção do julgamento para saber o que se pensou. Mas, senhoras desembargadores... Por favor, doutor Marcos. Pois não. O que está anotado aqui é o seguinte. Primeiro, vamos votar o relator, desembargador Cornélio, eu, desembargadora Sandra, doutora Marta Daniele. Vamos votar. Primeiro, a turma que vai votar. Segundo, há um voto procedendo ao exame da matéria e dando provimento à apelação interposta por Rosábio. Voto o relator. Ah, de Rosábio e Renê. Ah, então é essa apelação. Ah, da BIB. Tá. Julgando improcedente, a outra relatória está acompanhada pelo desembargador Cornélio, voto divergente meu. Foi determinada a convocação de outros julgadores. Ah. Então a situação é essa aqui, só para... Ah, não, entendi. Eu acho que pela ata estava o inverso. É o inverso. É o inverso. Está dando provimento a da BIB. É o que está colocado aqui. Para julgar improcedente a ação anulatória. Senhores, senhor presidente, ação, senhor advogado. Pronto. Pois não. Aqui está assim, né? Após o voto do relator, em atenção à decisão proferida pela STJ, reexame da matéria, procedendo ao reexame. Aí eu no final de assim. Julgando improcedente a pretensão autoral, ainda que por fundamento diverso, e negando o provimento à apelação interposta pela BIB, Corporação de Investimento, nos mesmos autos do processo que identifica, além de dar provimento à apelação interposta pela BIB, Incorporação de Investimento, nos autos do processo identifica, julgando improcedente a prestação autoral na demanda anulatória, acompanhado pelo desembargador Cornélio, e o voto divergente do desembargador Cláudio Santos. Foi determinada a convocação de outro julgador. Estava assim, não é? É justamente por essa complexidade que a gente não foi esclarecedora, mas sustentarei às cegas. Em verdade, os autores da ação anulatória são os meus clientes que estão dando aí como se fosse improcedente a ação anulatória. E de que se trata, senhoras desembargadoras da Câmara Estendida? O que é que acontece? Uma empresa chamada BIB Incorporações fez um contrato de permuta com 2 particulares de uma terra, prometendo construir 256 unidades de apartamento. E um dos sócios da BIB, por dissenso lá entre eles, vai e avisa aos sócios que a empresa quebrou. E as esposas desses sócios entram com ação anulatória, desembargador Expedito, dizendo, olha, nós não anuímos. O artigo 1649, inciso 1 do Código Civil, diz que tem anuência da esposa, é uma permuta. É essa ação anulatória. A ação anulatória foi julgada procedente originariamente pelo tribunal. E por esses reveses do STJ, contra a jurisprudência da própria Corte, anulou a decisão
do tribunal e devolver o processo. É isso que nós estamos aqui em pauta. O que é que acontece? Em 2010, a BIB quebrou. Então, essa BIB, que eu chamo de boa para enganar bestas ou boa para iludir bestas, ela quebrou. E o sócio já tinha dito isso, avisou, olha, nós estamos com dissenso. Inclusive, era um Juan Pérez, Romero Melo, o Romero disse, olha, Juan é isso, taxou de... E coloca numa petição desonesto, estelionatário, ladrão, etc. E se acusam mutuamente. Rosábio e René, que eram os esposos, tinham feito a permuta, trazem à justiça essa condição, dizendo, olha, ao inadimplemento tem que ser rescindido este contrato. Este contrato há de ser rescindido. Volta o processo e está em julgamento. Senhores, a BIB tem 436 processos no Tribunal de Justiça sem ser localizada, desembargador Cláudio Santos. Ela está sendo defendida pela Defensoria Pública do Estado. Eu anexei. Tem Cisbajudes, todas as ferramentas não colocaram. Como é que ela pode construir 256 apartamentos se ela está devendo à Caixa Econômica e ela diz lá que o contrato de permuta é para construção com financiamento bancário? Ela tem execução de 17 milhões na Caixa, não foi penhorado nada. Tem 32 milhões de passivo fiscal com execução. Como é que ela vai construir algo? E aí desce este processo agora, depois de 14 anos. As minhas clientes não sabem que eu estou sustentando, os meus clientes não sabem, são pessoas humildes, que correm o risco, se procedente este processo, de pagarem uma multa milionária. Vão perder um imóvel para uma construtora que não concluiu, que encerrou as atividades e que tem 436 processos na Justiça Estadual, 171 na Justiça Federal, 200 e poucos na Justiça do Trabalho. Não pagou a ninguém, tem mais de 800 processos. Não está localizada, não está situada. Tem uma certidão que nós juntamos tributária, que desde 2012 que ela não faz nenhuma movimentação fiscal. O contador dela juntou uma declaração no processo dizendo que ela não tem movimentação financeira. Então nós trouxemos esses fatos como a teoria do inadimplemento antecipado, que isso é pacífico no STJ. Já está patente que esse contrato não poderia ser concluído. Em Currais Novos, o condomínio Parque do Brejuí não foi concluído. Em Mossoró, o condomínio residencial Intercírios não foi concluído. Em São Gonçalo do Amarante, o residencial Intercírios não foi. Aqui em Natal, o Mirante Lima e Silva, também o Alameda do Planalto. Como é que nós vamos preservar um contrato desse? É possível, diante de uma empresa inexistente, a gente dar procedência a uma ação que promove uma multa milionária por quem iria construir 256 apartamentos sem ter condições? Então, é isso que está em discussão. Nós estamos pleiteando, obviamente, aquilo que já se dizia em 2012 na ação. Ela foi inadimplente porque não realizou atos prévios necessários ao cumprimento da obrigação, como as licenças essenciais para a construção, e ela não fez isso de propósito, porque ela queria atribuir aos apelados a inadimplência. Esgotou o prazo para realizar os atos indispensáveis, tinha 6 meses para o licenciamento, levou mais de 2 anos. A ausência de recursos materiais necessários à consecução da obrigação. Então, esse fato foi trazido ao tribunal. É um fato do fechamento da empresa, é um fato superveniente, porque esse processo é muito antigo, tem 12 anos. Então, senhores, nós postulamos... Marcos. Pois não. Por favor. Eu queria até um esclarecimento, e eu inicialmente já voltei, porque nós temos essa semana, terça e hoje, 653 processos para julgar. Imagino. Então, de vez em quando, não cabe mais na cachola essa quantidade de problemas. Este processo vertente trata de que uma área foi permutada com a construtora para a construção de casas. É um apartamento. Isso o fato inicial. É isso. A construtora não conseguiu porque quebrou. Isso. Segundo consta do processo. E eles estão tentando anular esse contrato, receber de volta o imóvel. Isso. O fato básico é esse. Os meus clientes queriam anular o contrato. As pessoas físicas, esse o fato. Okay. Isso. Fechei o parênteses, por favor. Pronto. Então, isso, o desembargador resumiu. E a BIB quer ou a manutenção do contrato, queria, porque ela não existe, ou uma multa milionária que ela estima em 9 milhões de reais, que corresponde a muito mais do que o imóvel. Então, senhores desembargadores, era isto.
renovando os votos de um Feliz Natal e de um merecido descanso. Somos pelo provimento do apelo de Nizeuda, aliás, da ação de Nizeuda e de Neise, e pelo provimento do apelo de Rosábio e Renê. Muito obrigado e que tenham um Feliz Natal. Devolvo a palavra ao relator. É muito confuso. Embargador. Pois não, o voto já havia sido proferido e que eu mantenho. Tem um voto divergente de Vossa Excelência, embargador Cláudio. Não sei se Vossa Excelência gostaria de pedir vista para melhor examinar. Não, eu estou convicto do meu voto, mas da máxima vênia a Pois não. quem pensa diferente, mas eu não vou fugir muito do que eu falei. É uma área, a família precisa receber de volta a área, já que eles não conseguem construir, não conseguem realizar o objeto do contrato. Então, para mim é uma coisa relativamente simples, que a gente lida todo dia aqui, respeitando absolutamente a divergência. Então, na sequência, voltou o desembargador Cornélio. Hein? Ele retirou a multa? Guilhermando, se eu não me engano, retirou a multa. Sim, né? mas não anulou o contrato, né? Não. Porque- Essa aqui é a questão, né? E eu estou anulando o contrato. Agora o voto da doutora Marta. Eu vou até pegar pela posição aqui, mas... Tá certo. Excelência, a razão da divergência, então, é a ausência da outorga. Acompanho o relator, Excelência. Mas isso não havia sido superado Só pela ordem. Não, pelo STF? Uma questão de fato... é uma questão de fato. É porque, em verdade, é a outorga e a inadimplência da parte. A gente já suscita a inadimplência em relação ao licenciamento. Então, a anulação se baseia em 2 fatos. Sim. Pois não. Doutora Marta, atrapalhei a senhora. Não, é porque eu estava em dúvida quanto ao ponto da divergência nessa questão da outorga. A outra eu tinha compreendido. De modo que, pedindo venha a compreensão de Vossa Excelência, eu acompanho o relator. Doutora Sandra, Acompanho o relator, Excelência. pois não. Então, por maioria, nos termos do voto do relator. A sequência, nós temos de advogados presentes, doutor Lucas Duarte e doutor Lucas Duarte é o 7. Mas o 7 não vai ser, é isso que não vai ser poder julgar? Não vai ser poder julgar Igor França, né? O 2, nós temos o doutor Marco Antônio. No 2, o doutor Edson Fernandes, Faustino Fernandes. No 2, da relatoria desembargador Expedito. A palavra é uma apelação, o 2 ou 1 agravo? É uma apelação. O apelante é doutor Marcos Antônio Martim Duarte. Está invertido, né? Tem uma coisa errada. Desembargador Expedito. Está em mesa? Pois não, doutor. Excelentíssimo desembargador Cláudio Santos, ilustre presidente dessa primeira Câmara, desembargador Expedito Ferreira, eminente relator, desembargador Cornélio Alves, desembargador Dilermano, desembargadora Sandra Lale. Eu peço vênia aos demais desembargadores, sim, excelentíssimo representante do Ministério Público, senhores funcionários, demais colegas. Eu peço vênia aos demais desembargadores para me dirigir especialmente à desembargadora Sandra, posto que foi a única que não estava presente por ocasião da relatoria e do voto do desembargador Expedito. Dessa forma, vou me dirigir em especial à desembargadora Sandra. Desembargadora, o presente apelo trata-se de uma ação monitória que foi lastreada num contrato de cessão de crédito, prestação de aval e outras avanças pactuadas entre uma empresa securitizadora e uma usina. A magistrada de primeiro grau, sem que em toda a instrução processual, seja na documentação carreada, seja na perícia que foi realizada, desconstituiu a operação feita, operação de securitização. A magistrada de primeiro grau, numa sentença extremamente lacônica, superficial,
entendeu se tratar de uma operação de fomento mercantil, sem desconstituir a operação, sem apresentar fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor, ora recorrente. Ainda que fosse, desembargadora Sandra, uma operação de fomento mercantil, de factory, ainda assim, ela deveria ter julgado procedente a ação, porque os títulos que foram descontados, as duplicatas que foram emitidas, não correspondeu à respectiva entrega das mercadorias. Isso aí restou evidenciado na instrução processual, restou evidenciado na perícia realizada, conforme demonstra o ID 121.07232. E nos casos em que, mesmo em fomento mercantil, a empresa que emite as duplicatas não entrega a mercadoria, ela é responsável pelo pagamento do título negociado, dos valores negociados, ou seja, cabe o direito de regresso contra a empresa que descontou os títulos, que fez a operação de crédito. Então, Excelência, esse é o motivo do apelo. Pugnando pela reforma da sentença, existe precedentes nessa Câmara aqui, a unanimidade dos votos, existe precedentes nesse tribunal, na terceira Câmara, também todos julgados à unanimidade, fatos similares de operações feitas pela FAM e que também todos eles foram julgados à unanimidade. Então, é este o motivo do apelo, pugnando pelo provimento do recurso, modificando a sentença de primeiro grau para a constituição do título executivo e prosseguimento da ação de execução. Muito obrigado, senhores. Marta, a senhora não tem mais nenhum processo. Obrigado pela sua presença. Sempre ilumina aqui a nossa corte e desejar para Vossa Excelência e família um bom Natal e um ano novo com saúde para todos. Muito obrigada para todos nós. E antecipando, Excelência, eu queria também me associar às palavras em relação à doutora Marta, lamentando também a saída dela. Doutor Edson, por favor, com a palavra. Bom dia a todos. Foi ótimo, viu? Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor desembargador relator Expedito Ferreira, excelentíssimos senhores desembargadores Cornélio Alves, Dilermando Mota, Cláudio Santos, excelentíssima senhora desembargadora Sandra Elali, desembargadora Marta Daniela, em nome de quem saúdo as mulheres presentes, doutor representante do Ministério Público Estadual, doutor Herbert Bezerra. Retoma-se hoje, em composição estendida, o julgamento da apelação civil interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido monitório deduzido pela apelante à inicial. Estranho, né? Malgrado o teor da perícia e os fundamentos bem lançados na sentença de mérito, teve o douto relator, por bem dar provimento ao apelo, por entender que o contrato que vinculava as partes era de securitização e não de fomento mercantil. Já o voto divergente, inaugurado pelo desembargador Dilermando Mota, ao cotejar os elementos de prova coligidos aos autos, apontou pela existência de um típico contrato de factoring. E assiste razão Sua Excelência. A natureza do ajuste pactuado entre as partes é mesmo de fomento mercantil. Tanto é verdade o que se afirma que desde a cláusula primeira do pacto, o instrumento informa que a cedente realiza negócios e ofere títulos de créditos que são ou serão objetos de transferência, exatamente por meio do contrato, o que constitui, sem sombra de dúvida, característica própria da fatorização ou fomento mercantil. Como se não bastasse, Excelências, como também prevê a cláusula segunda do contrato, a apelante poderia recusar a parte da carteira, ou seja, ela tinha a faculdade de selecionar e adquirir somente os títulos do seu interesse, o que seria uma forma de garantir o recebimento de seus créditos. Questiona-se, então, o que isso denota, senão uma clara operação de factoring? Ademais, conforme exposto de maneira clara na perícia judicial,
o crédito cobrado na presente ação decorre de títulos devidos por terceiros e que foram sacados pela apeladas e vendidos a apelantes no bojo de uma operação de compra de créditos. Aliás, a própria apelante confessa que as operações por ela realizadas são de compra de faturamento mediante cessão de créditos decorrente das vendas a prazo, ou seja, escancarada operação de factoring, conforme bem reconhecido na sentença. Em ajustes desta natureza, o fatorizador efetua o pagamento ao fatorizado pelo valor dos títulos negociados e realiza a cobrança diretamente aos emitentes ou sacados. A compra, ademais, é negociada com grande deságio para compensar o risco de eventual inadimplemento e, por tal razão, como pontuou a douta juíza de primeiro grau, a previsão de cláusula de recompra e responsabilidade da apelada é em tudo e por tudo eivada de nulidade. Nesse sentido, copiosos são os precedentes desta Câmara Civil, inclusive precedente de todos os senhores que a compõem, segundo o qual, em contrato de fomento mercantil, o fatorizador assume os riscos decorrentes do inadimplemento e que eventual cláusula de recompra e de garantia, no caso de falta de pagamento, é nula e incompatível com a atividade de fomento mercantil. E a impossibilidade de regresso decorre do fato de que a fatorizada não garante a solvência do título, o qual, muito pelo contrário, é garantido exatamente pela empresa de factoring. Neste sentido também, em toda a sua totalidade, são os precedentes do STJ. Bem se vê, por qualquer ângulo que se analise os fatos em litígio, ressai claríssima a impossibilidade de reforma da sentença, que, lastreada em forte prova documental e pericial, deve ser mantida por seus próprios inafastáveis fundamentos. Por tais razões, os apelados pedem o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença atacada. Agradeço mais uma vez a atenção dispensada por Vossa Excelência. Doutora Sandra. Excelência, eu não estou habilitada aqui para votar, mas eu acompanho o relator. Ele está tentando resolver aqui. Nesse caso, Não, eu não estou habilitada no sistema, apenas. Sim, mas vai... Mas acompanho o relator, vai Excelência. votar. Entendo que é de Na verdade, em palavras práticas, o que eu vejo é que houve um empréstimo, lato sensu. A empresa passou o dinheiro para outra empresa, descontou os juros e recebeu as duplicatas para cobrar dos clientes. Os clientes disseram, pelo menos que consta, que não receberam a mercadoria, que é um aspecto fraudulento nessa questão que precisa ser analisada. Então, não há aqui, me parece, um contrato de risco de investimento. Por exemplo, emprestar dinheiro e dizer, olha, eu vou correr o risco de não receber. Então, há subjacente uma má-fé com base no aspecto formal, que seria sectorização ou seria um factory. De formas que eu entendo que merece realmente a cobrança deve continuar. Como a empresa vai receber o seu dinheiro? Né? Se não for através de uma ação própria, monitória, que se transformar em execução. Então, eu vou acompanhar o relator. É o 2, né? É o 2. Não, tem Guilhermando. Conseguiu acesso, Excelência. Por maioria. O seguinte é... A doutora Marta votou no 3, do doutor Bruno Henrique Farias, que não está presente. E advogados presentes ainda,
Doutor Luiz Henrique saiu. Doutor Francisco Nóbrega da Silva, 18. Embargador Expedito. Alô. Pois não, doutor. Alô, bom dia. Bom dia, Bom dia. excelentíssimo senhor presidente, Nesse eu na- sou através de impedida. quem eu cumprimento os demais Eu sou desembargadores aqui impedida presentes, nesse. representando do Ministério Público, Então tem. servidores e colegas advogados. Doutor. Hein? Doutora Marta. Vamos chamar ela de volta. Então, volta. Pode continuar, doutor. Voltamos nós três. Tá. O presente recurso trata-se de agravo do instrumento interposto contra a decisão da terceira vara civil desta comarca, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, na qual nós objetivamos a suspensão do rateio das despesas dos supostos prejuízos enfrentados pela cooperativa da agravada no período de 2021 a 2023 da produção da agravante, denominada de prorata. A agravante é médica, cooperada da agravada e vem sofrendo sucessivos descontos desde agosto de 2022 na sua produção, sobre a justificativa de saldar prejuízos da cooperativa agravada em total desacordo ao Estatuto da Cooperativa, à Lei 5764/71 e ao Código Civil. O eminente relator negou a tutela recursal, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos. No entanto, Vossas Excelências, aqui é um ponto extremamente relevante que nós queremos chamar a atenção. As duas premissas da decisão agravada são baseadas em fatos extremamente controversos, premissas equivocadas, induzidas pela agravada em sua contestação. Maliciosamente induzida em sua contestação. Qual foi a primeira? A primeira premissa foi o seguinte, que houve autorização da Assembleia para o rateio dos prejuízos da cooperativa. Na verdade, a Assembleia que tem competência para dirimir sobre rateio de sobras e prejuízo é a Assembleia Geral Ordinária, nos termos do artigo 41, inciso 1º e 2º do Estatuto da Cooperativa. O que foi que a agravada fez? Juntou a ata de uma Assembleia Geral Extraordinária, onde o Conselho Administrativo impôs o redutor de 25% para todos os cooperados para saldar esses supostos prejuízos. E quando eu estou dizendo supostos prejuízos, eu vou explicar por quê. Houve uma autuação da Receita Federal, uma autuação fiscal da agravada na Receita Federal, no ano de 2001, por irregularidades na apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da ordem de pouco mais de 64 milhões. Isso mesmo, 64 milhões. O que, após uma transação fiscal, foi reduzido para pouco mais de 45 milhões e dividido em 48 parcelas. Então, essa conta está sendo passada para os associados de forma irregular, ilegal. Por quê? Porque não atende aos procedimentos eleitos pelo Estatuto da Cooperativa, que é para dirimir, para deliberar sobre esses rateios dessas despesas, a Assembleia Competente e a Assembleia Geral Ordinária. A segunda premissa equivocada, Vossa Excelência, é de que a agravada demonstrou que nos exercícios de 2021, 2022 e 2023, houve prejuízos na cooperativa. Paradoxalmente, analisando os demonstrativos contábeis da empresa, o documento público que está na Receita Federal, que mostra a saúde financeira da empresa, demonstra que nos anos de 2021 e 2023 o saldo foi negativo. No entanto, foi coberto pelo fundo de reserva. E no ano de 2022, houve sobra e foi distribuído pelos associados. O que foi que a agravada fez? Juntou um parecer sobre a saúde financeira da empresa, sobre o equilíbrio econômico-financeiro da empresa, falando de forma, maquiando esses números.
eles não informaram que o saldo negativo de 2021 e 2023 foi coberto pelo fundo de reserva. Eles simplesmente disseram que houve prejuízo do valor total. E, com base nesse documento, a decisão agravada negou a tutela requerida. Nesse sentido, a respeito da obrigatoriedade de se utilizar o fundo de reserva sobre o saldo negativo, o artigo 89 da Lei 5764/71 dispõe que os prejuízos verificados no decorrer do exercício serão cobertos com recursos do fundo de reserva e, se insuficientes, mediante o rateio entre os associados, proporcionalmente aos serviços usufruídos. No mesmo sentido, o artigo 10, inciso 6 do Estatuto, dispõe que o cooperado tem, entre outras, as seguintes obrigações: pagar a sua parte nas perdas apuradas em balanço, na proporção das operações realizadas com a cooperativa, caso o fundo de reserva seja insuficiente para cobri-las. Portanto, fica o questionamento. A cooperativa teve um reforço de caixa nos anos de 2017 a 2020 de pelo menos 45 milhões, porque deixou de recolher esses tributos e esse valor entrou no caixa. E se os balanços patrimoniais estão demonstrando que não houve prejuízo, houve saldo negativo em 2 anos, 2021 e 2023, então a que se refere o rateio desse suposto prejuízo que está sendo efetuado entre os cooperados? Esta é uma pergunta que nós deixamos em aberto. Com relação a essa questão é bom esclarecer que a responsabilidade dos cooperados pelos prejuízos da cooperativa é subsidiária. O artigo 13, parágrafo único do Estatuto da Unimed e 1095, parágrafo 1º do Código Civil, determina que, para que seja efetuado o rateio dos prejuízos da cooperativa, primeiro, é necessária a apuração da responsabilidade patrimonial dos gestores. Segundo, utilização do fundo de reserva. E terceiro, que esses rateios ocorram na proporção da utilização dos serviços da cooperativa, o que não ocorreu. Neste sentido, nós vamos citar aqui uma decisão do STJ que corrobora a nossa tese. Trata-se de uma decisão da terceira turma, julgado o recurso especial número 1.751.631 do Paraná, de 2022. Assembleia Geral, uma pequena parte da ementa. A Assembleia Geral dos Associados, nos termos do artigo 38 da Lei 5764/71, é o órgão competente da sociedade, tendo poderes para dirimir os negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar resoluções convenientes ao desenvolvimento e defesa desta, mas deve agir dentro dos limites legais e estatutários precedentes. No entanto, mais um requisito estabelecido, tanto no Estatuto como em lei, não foi cumprido pela cooperativa agravada. Portanto, a probabilidade do direito, data vênia, nós entendemos estar comprovada, eminente relator. Agora, com relação ao risco de dano grave, nós temos o seguinte: a agravante não é uma clínica de grande porte. Ela tem um consultório de pequeno porte, com pequenos funcionários. E está tendo, mês a mês, descontada da sua produção, 25%. Esse processo ele não vai se resolver em pouco tempo. Ele vai demorar, certamente ele vai demorar anos. Então, isso tem afetado sensivelmente tanto a condição alimentar da minha cliente, como dos funcionários, porque provavelmente, se continuar assim, ela vai ter que demitir pessoas. Concluindo, Vossa Excelência, nós temos o seguinte: está devidamente demonstrado, através do balanço patrimonial da empresa, da ata da Assembleia Geral Extraordinária anexada e do parecer anexado pela agravada, que a Unimed violou preceitos legais e estatutários ao repassar diretamente aos cooperados o ônus do prejuízo oriundo da sua má gestão. Não nos esqueçamos que esse prejuízo foi da sua má gestão. A autuação foi 64 milhões e depois foi reduzido para 45 milhões. Então, não foi culpa dos agravados, foi da má gestão e que deveria ter sido apurado. Sem a devida autorização da Assembleia Geral
ordinária e sem demonstrar a insuficiência de recursos dos fundos. E aqui, ainda tem tempo, eu gostaria de fazer um registro de algo que aconteceu lamentável nesse processo, que só demonstra a má-fé da agravada. Há uns 2 meses atrás, a minha cliente recebeu a intimação da Unimed Natal para comparecer quando a administração lá para tratar de um assunto ético, como se ela tivesse infringido algum artigo de ética do Conselho Regional de Medicina. E nós fomos lá com a nossa cliente e com o advogado do Sindicato dos Médicos. Chegando lá, pasme, Vossa Excelência, nós fomos impedidos de participar dessa reunião por um do representante do Conselho Administrativo e que, quando minha cliente, como não tinha nada a esconder, decidiu subir e participar da reunião. Quando ela voltou se tremendo. Aí eu perguntei a ela o que foi que aconteceu. Ela disse, olha, eu fui coagida a desistir dessa ação por um representante fulano de tal, sob pena de abrir um processo para mim, para me excluir daqui da cooperativa. Nós imediatamente documentamos isso, anexamos no processo e está sendo tomada pelas vias criminais providência, porque houve uma coação. Portanto, isso só demonstra a má-fé que a agravada tem praticado nesse processo para continuar fazendo esses discursos irregulares. Por todo o exposto, pedimos provimento ao presente recurso para reformar a decisão agravada no sentido de suspender os descontos que estão sendo efetuados pela agravada na produção da agravante. Agradeço a atenção de todos e desejo boas festas para todos. Excelência, o meu voto já está no sistema. A Lei 5.764/71 preconiza que tanto os lucros como os prejuízos são rateados entre os sócios, com a Assembleia. Se houve uma má gestão da Unimed, essa não é ação própria para cobrança, né? Ou para que seja declarado pela Justiça, né? Por isso eu mantenho o meu voto nos termos. Votado. Agora, nós vamos... o 4, doutora desembargadora Sandra vota no 4. Voto. Doutor Dejanire de Souza Moura. 4. Eu expus um voto aqui nesse processo, que é uma questão preliminar, que deve ser enfrentada. Primeiramente, eu provoco o relator a respeito, dizendo o seguinte, antes da defesa, doutor Dejanire, eu pedi vista dos autos para verificar o seguinte: o presente recurso foi interposto durante o plantão judiciário, ocasião em que o então plantonista desembargador Expedito Ferreira deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e determinou a redistribuição do feito a um dos desembargadores da Câmara Civil. Esse aqui é o padrão nosso, né? O padrão que eu digo que está na legislação. Os autos foram redistribuídos ao gabinete do próprio relator do Expedito Ferreira, que determinou o cumprimento da decisão, determinando a redistribuição. Na sequência, houve nova distribuição, recaindo no feito sob a relatoria do desembargador Delermano Bota, que providenciou a intimação da parte agravada para contrarrogar o recurso e, ato contínuo, encaminhou os autos ao Ministério Público para emissão do parecer. Após o parecer, o desembargador Delermano Mota determinou a remessa dos autos ao gabinete do desembargador Expedito, entendendo que este seria o relator natural, pois, em sua visão, não existia determinação judicial válida de redistribuição. Pois bem, no ponto central da controvérsia, reside em determinar quem detém a relatoria natural, quem é o juiz natural para relatar o processo, considerando as regras internas aqui e do Código de Processo Civil, adiantando mais. E o artigo 24 do regimento é muito claro. A jurisdição do plantão exaure-se na apreciação sobre a tutela de urgência requerida no respectivo horário, não vinculando o desembargador para os demais atos processuais,
ficando inclusive excluído da distribuição obedecida à devida compensação futura, que é outra questão. Nesse sentido, não obstante a Secretaria Judiciária ter redistribuído o feito ao gabinete do desembargador expedito, este não poderia atuar como relator, uma vez que a sua atuação se restringiu ao plantão judiciário, conforme o comando normativo acima destacado. Correto foi a determinação contida no despacho da Lavra do desembargador expedito, que determinou o cumprimento da decisão, uma vez que o desembargador plantonista não poderia participar da distribuição posterior ao recurso. Ademais, a redistribuição subsequente ao desembargador Dilermando Mota é plenamente válida e a sua atuação atende ao princípio do juiz natural, o qual constitui garantia fundamental do devido processo legal. Face ao exposto, pedido vem ao relator, suscito preliminar de incompetência do atual relator, desembargador Expedito Ferreira, por entender que o desembargador Dilermando Mota deve permanecer como relator natural do feito, devendo os autos serem redistribuídos ao referido gabinete em observância à norma regimental, com o objetivo de evitar futura alegação de nulidade, e é como voto. Então, essa questão preliminar deve ser enfrentada. Desembargador Expedito. O meu voto já está lançado, Excelência, o que a Câmara decidir. Desembargador Cornélio. Ótimo. Desembargadora Sandra, aguarda o voto vista ou vai votar? Não, eu acompanho, eu acolho a preliminar. Vossa Excelência acolhe a preliminar. Acolho e faço da parte final do artigo 24. Oi, desembargador. Primeiro, bom dia a todos. Esse processo ele veio ao tribunal inicialmente por um agravo no plantão. E o eminente relator foi quem despachou, deferindo aquela medida, e daí isso, no plantão, e daí surgiu a prevenção, né? É desse jeito. Então, o processo vai, por maioria, vai votar a relatoria do desembargador Dilermando Mota. Acatada a preliminar de competência do relator. Perfeito. Bom dia a todos. Obrigado. Na sequência, é o doutor Tiago Amorim Gurgel. É o 17 da relatoria do desembargador Expedito. Outro agravo contra a mesma decisão que foi determinado em julgamento com isso. 17. Vai ser adiado para julgamento conjunto. Esse aqui não está em mesa devido para a próxima sessão. Esse processo... Então vai ser retirado de mesa, é isso? Há um pedido do relator para retirar de mesa. Tá. De pauta? De pauta, porque vai ser para vai ser em conjunto com a outra. Conjuntamente. Agora, doutora Sandra, Vossa Excelência ainda participa de alguns aí. O 1, Fernanda Fernandes, da Unimed. Não está presente, Vossa Excelência pode votar. Em relação à Unimed, eu sou impedida. Essa aqui só são 3, né? Está estendido? Está estendido, então aguarda a conclusão. O 2 foi votado, o 3 foi votado, o 4 também, o 5... O 11 e o 12 é seu? Há uma extensão de... Há uma extensão de quórum, o 5, Vossa Excelência também pode votar. Daílson Ferreira de Andrade e Gladstone Almeida Cabral. Já votei. Já votei no 5, no 6, no 7. O 5 agora. Hã?
os advogados estão querendo fazer a defesa oral, doutor Adeilson e doutor Gladstone. Adeilson, bom dia. Bom dia. Bom dia, presidente. Sim, Adeilson. Pois não, doutor. Nós já fazemos um apelo para que, se possível, respeitando a prerrogativa do advogado, pudessem se cingir ao foco da questão, para que nós possamos julgar aqui os 651 processos que ainda restam. Por favor, com a palavra o senhor apelante. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Cláudio Santos, nobre relator, eminentes desembargadores, desembargadora, representante do Ministério Público, serventuário da Justiça, colegas advogados e advogadas presentes, um bom dia a todos. Sustento, em nome da apelante, para pedir a nulidade da sentença, excelências, que extinguiu este processo sem resolução de mérito. O juiz de piso afastou a competência do Poder Judiciário por entender que o objeto principal desta demanda seria um contrato de locação de veículos que tem uma cláusula de convenção de arbitragem. Esse julgamento, ele teve... Por gentileza, senhor presidente, o voto está determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento, não é? Acho que tem duas sustentações. Tem duas sustentações, desembargador. E há uma divergência. Pois não, tudo bem. Pode continuar, doutor Adeilson. Obrigado, excelência. Sua capacidade de síntese. Como falei, esse julgamento foi iniciado dia 19 de novembro de 24, em que o relator desembargador Hermano Mota, como já adiantou aí, dava provimento parcial ao recurso para afastar a aplicabilidade da cláusula arbitral e devolver os autos à origem para prosseguimento. Foi acompanhado pelo desembargador Cornélio. No entanto, o presidente dessa Câmara, Cláudio Santos, abriu divergência e, por essa razão, o processo teve que ir para a sessão de quórum ampliado. Excelências, o contrato de locação referido na sentença trata-se de um contrato celebrado entre a apelante e a Halliburton. Ocorre que no curso desse contrato, o representante da apelante, senhor Severino Cândido, ele foi interditado em decorrência de um acidente, sequelas de um acidente. Os recorridos Marclay Monteiro e Ana Lúcia, eles foram nomeados curadores do pai, em janeiro de 20. Entretanto, em setembro de 21, essa curatela foi revogada, sob o argumento que os curadores, ele administrava os recursos do pai, tanto os recursos pessoais do pai, como também os recursos relacionados ao patrimônio empresarial, em benefício próprio. Essa decisão, ela chegou a essa Egrégia Câmara por meio do agravo 080, 02, 98, 91, 2021, mas foi mantida a unanimidade porque Vossas Excelências também enxergaram essa confusão na administração do patrimônio. Atualmente, a curadora é a esposa de seu Severino, que é o representante da apelante. Feitas essas considerações, Excelências, eu gostaria de destacar nas razões do recurso pelo menos 4 pontos para a reflexão de Vossas Excelências. O primeiro deles é da não aplicabilidade dessa cláusula arbitral no caso concreto. E aí eu digo por quê. Analisando a inicial, tanto a causa de pedir como os pedidos, verifica-se que não se questiona o contrato de locação em si, contrato originário de locação referido na sentença. Esse não é o questionamento. O questionamento da causa de pedir, os pedidos estão relacionados a um ato de cessão de direitos e obrigações deste contrato que o ex-curador Marclay e Ana Lúcia, em colaboração com a Halliburton, transferiu os benefícios
transferiu os direitos e obrigações desse contrato em benefício próprio, mesmo após ser destituído do cargo de curador. Então, Marclay não admitiu a decisão, continuou exercendo, de fato, alguns representando, principalmente em relação ao patrimônio da apelante, ele continuou exercendo esse poder e transferiu os direitos do contrato que a apelante tinha com a Halliburton em benefício da empresa dele, mesmo após ser destituído da curatela. E o mais grave, o termo de curatela apresentado a Halliburton, já revogado, não lhe dava direito ao senhor Marclay, ora recorrido, de transferir direitos e obrigações em nome da apelante, sem autorização judicial do juiz da terceira vara de família onde tramita a curatela. Então, Excelência, pelo que se vê, a cláusula de arbitragem, ela está no contrato original. E o juiz de piso entendeu que ela se estendia a esse ato. Mas se a gente admitir que essa cláusula de arbitragem, ela também se estende a este ato de cessão de direito, nós também estamos admitindo que os recorridos estão se beneficiando de sua própria torpeza. Porque há um vício de consentimento. Quem assinou esse termo não tinha mais poderes para assinar em nome da apelante. E a apelante não validava esse termo. Então, há um vício de consentimento. Então, é o primeiro ponto que eu queria destacar, que, ainda que exista a cláusula arbitral no contrato originário, essa cláusula não deveria ser aplicada para esse ato de cessão de direito. Entretanto, caso Vossas Excelências assim não entendam, a apelante entende que a cláusula de arbitragem ela deve ser considerada nula, assim como entendeu o relator. Por quê? Observando o contrato, ele é um contrato extremamente extenso, 90 páginas. Ele é um contrato típico de adesão. Então, é claro perceber que essa cláusula foi adesivada ao contrato, de forma que a Halliburton está se beneficiando da hipossuficiência técnica e econômica da recorrente, que não decidiu livremente. Se observarmos os autos, Excelência, estamos diante de um apelante que é uma microempresa, constituída por um único sócio, idoso, semi-analfabeto, e atualmente interditado. E atua nesse processo na condição de beneficiária da justiça gratuita. Então, as provas dos autos, por si só, demonstram uma hipossuficiência técnica e econômica dessa empresa apelante. E não só isso. É visível que essa cláusula é danosa, porque ela desequilibra a relação contratual, ao ponto de obrigar a apelante a se deslocar para o Rio de Janeiro se quiser questionar qualquer ato processual referente a esse contrato. Me parece, data vênia, uma desproporcionalidade. Não é razoável. Então, caso se aplique essa cláusula de arbitragem, Vossas Excelências, o risco de prejuízo à defesa do recorrente é evidente. Por essa razão, entende-se que, uma vez superado o primeiro argumento, essa cláusula também deve ser considerada nula, porque é totalmente desproporcional, desequilibra a relação processual. Estamos diante de um apelante totalmente hipossuficiente, tanto no aspecto técnico como econômico. Inclusive, na sessão do dia 19, na sustentação oral da Halliburton, a Halliburton confessou essa disparidade de arma no campo econômico e no campo técnico, os autos falam por si. Ademais, Excelência, observando a causa de pedir ainda os pedidos,
verifica-se que, ainda que se admita essa cláusula de arbitragem, a aplicabilidade dessa cláusula de arbitragem, o processo não deveria ter sido extinto em sua totalidade. Por quê? Porque existe causa de pedir vários pedidos que não têm qualquer relação com o contrato. Tanto é verdade que, após a interposição dessa apelação, o juiz de piso ele se retratou ao perceber isso. Entretanto, essa egrégea Câmara revogou, anulou, melhor dizendo, essa decisão do juiz de piso, porque foi intempestivo. O agravo 080, 8030, 56 de 2023 e o 080, 68, 07, 68 de 2023, à unanimidade, essa decisão foi anulada porque foi intempestiva. Então, Excelência, esses pedidos também, eles foram feitos numa ação de prestação de contas. Entretanto, o juiz da terceira vara de família entendeu que, para esses pedidos aqui, que não tem relação com o contrato e está mais ligado à questão de direito empresarial, era incompetente. Por isso que ele foi repetido nesse processo. E a gente discordou e agravou, mas essa egrégea Câmara confirmou a sentença do juiz da terceira vara de família, entendendo que era incompetente na ação de prestação de contas, no agravo 080, 49, 79, 71, 2022, e por mais uma razão, esses pedidos devem ter apreciação do Poder Judiciário. Entendeu essa Câmara que a competência era da vara civil e da competência geral. Então, ainda que Vossas Excelências entendam a aplicabilidade da cláusula arbitral, o processo deve continuar em relação a esses outros pedidos que não têm qualquer relação com o contrato. Por fim, senhor presidente, nobre desembargadores e desembargadoras, na origem foi deferida a tutela provisória de urgência para que a Halliburton depositasse em juízo os valores referentes a esse termo de cessão de direitos e obrigações. E a Halliburton passou a cumprir essa decisão em julho de 22. Então, nós temos depositado em juízo a quantia referente a esse contrato desde o momento em que houve a cessão de direitos. Essa decisão foi questionada em 2 agravos pelos recorridos. Entretanto, essa Câmara entendeu, por cautela, manter a decisão liminar. E hoje, Excelência, eu acho que até o perigo do dano até aumentou ao longo do tempo. Então, os riscos ao resultado útil do processo ainda persistem. De forma que o justo direcionamento desses valores depositados em juízo é controverso. E a manutenção desses valores à disposição do juízo resguarda o patrimônio do interditado, do coratelado. Então, ainda que Vossas Excelências dê provimento parcial ao recurso, pede-se para que seja mantido os valores em juízo até uma resolução de mérito. Feitas essas considerações, Excelência, o pedido é pelo provimento do recurso, conforme o voto do relator, para anular a sentença, afastando a aplicabilidade ou a nulidade da cláusula arbitral, e, por conseguinte, a manutenção dos depósitos já efetuados pela Halliburton, referente à cessão de crédito, feita por Marclay, o recorrido, quando não tinha mais poderes para assinar em nome da apelante, até solução de mérito da demanda. São esses os apontamentos que gostaria de fazer para a reflexão de Vossas Excelências, e agradeço a atenção de todos, já desejando aí um bom Natal e um ano novo próspero para todos. Muito obrigado, Excelência. O advogado da parte adversa, Dr. Gladstone
ou o doutor Laureano, com a capacidade de síntese que a questão requer, mas limitada ao prazo legal, ao tempo legal. Com a palavra... Laureano, excelência. Exaustivamente debatido, né? E dada o processo, cumprimento a presidência, os demais desembargadores, toda a procuradoria. O processo, na verdade, é o seguinte, né? Assim, uma função, o juiz de primeiro grau, ele entendeu, na verdade, que um compromisso sólido, ou cláusula arbitral. Né? O juiz de primeiro grau, ele entendeu que existe cláusula arbitral válida entre o contrato celebrado na origem entre a empresa do seu Severino Campos e a Halliburton. E no momento do processo, a validade da celebração desse contrato não foi discutida. Né? Então, o apelante, ele refere, dentre outras coisas, é uma questão tensa, e aí refere em diversas coisas, e refere basicamente a desconstituição da cláusula de todas as compromisões, a cláusula arbitral, e depois de 20 e tantos anos que já tem em vigor no Brasil, né? O entendimento desse tribunal é em que, não havendo imunidade na celebração desse contrato de origem e do ensejo a nulidade, pode se preservar a cláusula de compromissão, a cláusula de compromisso arbitral, e o apelante ele vem baseando justamente o seu pedido, dizendo que existe uma situação de insuficiência. Diz ele, da parte, resumidamente, excelência, o apelante, da cláusula de comissões ou cláusula de arbitragem, não ajuda, por razão de uma alegada hipossuficiência entre as partes. Excelência. Todas as empresas, elas têm a empresa de serviço. Né? A penada de plenateiro, ela tem como objeto a prestação de serviço de transporte. Não há que se falar em suficiência do contrato. Não é para seguir com a legislação. Não é por essa resumidamente, essa insuficiência da lei não existe. A cláusula compromissória, a cláusula de arbitragem, ela deve ser... Doutor, por favor. Nós estamos ouvindo muito mal, está um eco muito grande no seu computador. Eu queria sugerir a Vossa Excelência que pudesse falar mais devagar para que a gente possa entender realmente o que Vossa Excelência está dizendo, com muita procedência sob o ponto de vista, ok? E mais baixo e tirar o eco aí do seu equipamento, que a gente está com dificuldade de escutar, por favor. Deixa eu ver se aqui no equipamento parece que eu estou... Está me ouvindo bem? Melhorou, doutor, melhorou. Vamos para frente. Vai com sua capacidade de síntese. Vamos para frente. Bom, então, excelência, os diplomados, a manutenção da sentença de primeiro grau, manutenção na íntegra da sentença de primeiro grau, em razão de que não existe hipossuficiência entre as partes, porque não há contrato de adesão, é um contrato eminentemente de prestação de serviço, portanto, a cláusula compromissória ela deve ser preservada. Eliminar conforme sentença. Quando é instalado pelos dois provimentos
um óculos de apelação de intenção de pegar uma sentença, seguinte instância. Desejar um feliz. Vossa Excelência concluiu. Então, por maioria. Perfeitamente. Maioria dá parcial provimento ao recurso para reconhecer a nulidade da cláusula compromissária, convenção de arbitragem e, em consequência, reformar a sentença determinando o seu retorno dos autos de origem para regular processamento, devendo-se manter o depósito judicial realizado. É assim que está decidido na Corte, por maioria. Na sequência. Doutora Sandra, botei algum mais. O 6, doutor Tiago Alves da Silva, Ministério Público, Jean Dark Freire da Silva. Bom dia, Excelência. Me encontro em sala. Pois não. Esse é o 6 da pauta, desembargador Dilermando Mota. Estão aptos a votar o relator, o desembargador Cornélio, eu, o desembargador Expedito e a desembargadora Sandra Lali. Que, por sinal, foi uma grande aquisição para o nosso tribunal. Muito obrigada. Tem contribuído muito. Fico muito feliz. Com a palavra, doutor Tiago. Bom dia, senhores julgadores, desembargadores, advogados e servidores presentes, representantes do Ministério Público. Esse processo ele foi julgado anteriormente, entretanto, por uma questão de divergência de voto, ele foi recolocado em pauta e anteriormente o desembargador Dr. Dilermando negou provimento ao apelo, mas na oportunidade o desembargador Dr. Cornélio Alves deu provimento e, diante da divergência, o processo foi recolocado em pauta. Como o doutor Cláudio tem bem colocado, eu sei que hoje existem muitos processos para julgar e seria o mais breve possível para tratar da presente. Fica à vontade, doutor. E trata-se de um processo de ação civil, onde a minha cliente, a apelante, está sendo processada pelo Ministério Público por supostamente ter havido desvios de dinheiro público. Entretanto, o processo que manejou o processo judicial anteriormente foi através de um processo administrativo disciplinar, e dentro do apelo, e dentro da contestação, e dentro das razões finais, nós vimos reiteradamente pugnando pela nulidade do processo administrativo disciplinar, que consequentemente traz uma nulidade para o processo judicial, onde a lei ela estabelece expressamente o formato que deve ser um processo administrativo disciplinar, e esse processo administrativo disciplinar ele foi conduzido desrespeitando esses aspectos legais. E este advogado traz a observação, excelências, para que todos os órgãos venham estritamente seguir o que estabelece em lei na condição do processo administrativo disciplinar, até mesmo para que futuramente isso não se volte, data máxima venha contra vossas excelências, que se possivelmente vier responder um processo administrativo disciplinar, tem que se seguir o rito legal. Vivemos em um Estado de Direito, e julgar uma pessoa data máxima venha, de qualquer maneira, sem seguir aspectos legais, nós saímos da margem da lei. E, enquanto julgadores, não se pode permitir esse tipo de conduta. A lei expressamente estabelece que, ao conduzir um processo administrativo disciplinar, os três membros da comissão devem ser obrigatoriamente servidores efetivos, Vossa Excelência. Reitero, obrigatoriamente. E o presidente da comissão se tratava de um servidor provisório nomeado através de portaria, isto é, não era efetivo. Eu deixo claro como é que um presidente de uma comissão que está conduzindo um processo administrativo disciplinar não é efetivo, ao contrário do que estabelece a lei, e segue-se todo o processo nesse rito. Não bastasse isso, essa grave violação legal, data máxima venha, as outras duas integrantes
da comissão de inquérito, em que pese serem efetivas, não participaram dos atos administrativos do processo, Vossas Excelências, ao ponto de uma integrante vir assinar o processo administrativo quando o processo já estava concluído e ela não sabia sequer que fazia parte dessa comissão de inquérito administrativo. Ou seja, o processo foi conduzido sem sequer os outros integrantes terem conhecimento disso, e o processo chega montado, e nesse momento que o processo chega montado, ela pergunta do que é? Não, isso aqui é um processo administrativo que transcorreu aqui na prefeitura, e dado o susto que ela passou, dada a falta de conhecimento disso, ela pede para, inclusive, o nome dela ser retirado dessa comissão. Mas outro aspecto grave de violação legal na condição do processo administrativo disciplinar. E a outra integrante não participou também dos atos administrativos do processo e chegou o processo montado e somente fez assinar. Ou seja, Vossas Excelências, é um grave risco data máxima vênia para as instituições públicas dar respaldo a esse tipo de situação de um processo administrativo disciplinar que é conduzido sem o aspecto legal. Afinal, se o Poder Judiciário conceder isso, qual a razão de ser, de existir leis que venham conduzir regras, normas para a condução de um processo administrativo, se o próprio Poder Judiciário, data máxima vênia, está dando respaldo a esse tipo de situação? Nós juntamos jurisprudências e estes colendos, o Colendo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte já anulou processo administrativo disciplinar por esses vícios insanáveis. O juízo de primeiro grau, ele cita na sua sentença que não está levando em consideração o processo administrativo disciplinar, mas o que foi supostamente colhido em instrução processual. Mas, ao mesmo tempo, expressamente ele cita o que manejou o processo e esta sentença foi o processo administrativo disciplinar. Reitera-se, se não tivesse havido esse processo administrativo disciplinar, esse processo judicial não teria sido dado seguimento. Reitera-se, não se pode permitir o Poder Judiciário, como bem fala o processualista Aurélio Lopes Neto, processo é regra. Existe uma questão de Estado de Direito de seguir regras processuais. Não bastasse isso, rapidamente entrando no mérito processual, as testemunhas inquiridas, a própria secretária de Educação comprovou que o serviço foi prestado, que o esposo da apelante prestava o serviço dentro da instituição de ensino. Reitera-se que os professores comprovaram que os viam trabalhando, os viam prestando serviço. A comunidade escolar nunca reclamou acerca da prestação de serviço realizada pelo esposo da apelante, que comprova-se que não se houve um enriquecimento ilícito, o serviço foi prestado, estava se vivendo num momento de pandemia, e nesse momento de pandemia, para que a comunidade escolar não viesse a ser prejudicada, algumas situações acerca da prestação de serviço foram flexibilizadas. E esse foi o formato respaldado pela secretária de Educação, que tinha conhecimento da situação, que os professores tinham conhecimento e comprovaram a prestação do serviço, e que comprova que não houve enriquecimento ilícito. Isto posto, por estes nítidos argumentos, nós pugnamos pela procedência da apelação. É deferimento. O meu voto se baseia exatamente na ausência do devido processo legal. Havia na comissão processante, no processo administrativo disciplinar, um integrante que não era do quadro efetivo, de formas que eu entendo que macula todo o processo, até, inclusive, a ação de improbidade que está baseada no processo administrativo disciplinar. Mas aí, como é que está aqui o resultado? A Câmara está mantendo, por maioria, a sentença. Na sequência, o doutora Lindsay Paula Pereira Brum
Processo número 8, relatoria do desembargador Dilermando Mota. Voto divergente foi meu. Claro. E apoio. Doutora, o microfone está desligado ou não está chegando som aqui? Bom dia, Excelência. Pois não, doutora, por favor. Ok. Bom dia, excelentíssimos julgadores, membros do Ministério Público e servidores da primeira Câmara Civil do Rio Grande do Norte. Bom dia também aos demais colegas e ouvintes. O caso em tela, ele se trata de... A parte autora reclama, né, que é cliente da Claro, que teria solicitado a portabilidade de linhas e, por isso, teria recebido cobrança de multa pela quebra contratual no valor de R$ 5.100. Em razão disso, ela postulou em juízo a declaração de inexigibilidade das faturas referente à cobrança das multas e que, é claro, se abstivesse de realizar a negativação. Em sentença, os pedidos da parte autora foram julgados parcialmente procedentes, sendo declarada a impossibilidade da cobrança de multa. Também foi declarada a nulidade das cláusulas que permitem tal cobrança e houve condenação da Claro ao pagamento de multa pelo descumprimento da liminar no valor de R$ 11.000. Em sede recursal, a Claro alegou preliminarmente que as restrentes fixadas no valor de R$ 11.000 equivalem a 5 vezes o valor objeto da ação. Se a decisão for mantida, configurará enriquecimento sem causa da parte autora. Já no mérito, foi explicado que a parte autora realizou contratação, né, o seu representante legal firmou termo de contratação com prazo de permanência de 24 meses. No entanto, lá na sentença, o juiz considerou somente os contratos firmados em 16 de dezembro de 2015, mas nas páginas 169 a 174 dos autos, constam os contratos firmados em 28 de dezembro de 2016. Ambos os contratos possuem um prazo de permanência de 24 meses, porque o contrato assinado em 28 de dezembro de 2016, ele se referia a uma contratação de incremento, ou seja, novas contratações. O prazo estipulado pela Claro, ele encontra amparo no artigo 59 do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor dos Serviços de Telecomunicações da Anatel, que é a Resolução 632. Lá consta que o prazo de permanência para consumidor corporativo é de livre negociação. Com base nisso, no contrato de permanência da Claro, na cláusula 1.1, consta que o prazo é de 24 meses, porque é um comprometimento do cliente em contrapartida aos benefícios comerciais concedidos, ou seja, desconto do valor do plano, nas tarifas de franquia de voz e dados ou na aquisição de aparelhos. Já na cláusula 3.3, consta que se houver rescisão contratual antes do decurso do prazo de permanência, haverá cobrança de multa. E a forma como isso é calculado também consta nessa cláusula. Logo, havendo a solicitação de portabilidade e cancelamento antes do término do prazo de permanência, haverá incidência de multa pela quebra contratual. Dessa forma, somente após o prazo de 24 meses, ou seja, 26 de dezembro de 2018, é que a apelada poderia solicitar o cancelamento ou portabilidade do serviço. Mas a parte autora solicitou a portabilidade em 6 de agosto de 2017. Logo, é passível a cobrança de multa pela quebra do prazo de permanência. Além disso, excelências, foram juntadas várias jurisprudências que demonstram o entendimento da legalidade e da inexistência de ato ilícito em razão de multa cobrada em exercício regular do direito, em caso de existência de cláusula contratual com prazo de permanência de 24 meses, livremente pactuada entre as partes, bem como de multa por rescisão, também prevista no contrato. Por essa razão, a Claro pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja declarada a legalidade da multa cobrada pela quebra contratual antes do prazo de permanência de 24 meses. Requer também que o valor cobrado a título de multa e pelo serviço utilizado seja declarado devido pela apelada,
bem como requer o afastamento das acidentes fixadas ou a redução ao valor original da obrigação principal nos autos, sob pena de enriquecimento ilícito da apelada. Eram essas as considerações, agradeço a atenção de todos. Relator, o desembargador Dilermando. O voto do relator é pela manutenção da sentença, né? Pois não. E do recurso. Na sequência, o 9 já foi, o 10 também já foi, o 11, desembargador Cornélio. Há uma divergência parcial do desembargador Dilermando. Não está presente a doutora Manuela, votado, portanto, o 12, Rafael Burley de Medeiros, TIM Celular, e divergência, a minha divergência. Pois não, doutor Rafael, do 12, com sua capacidade de síntese. Bom dia, excelências. Pois não, doutor. Bom, excelências, como o julgamento desses processos, eles se iniciaram na semana passada, e o excelência presidente apresentou um voto divergente, infelizmente eu não tenho conhecimento do teor, mas, portanto, vou fazer minha sustentação oral de forma bem resumida para os demais julgadores. Excelências, nós estamos falando de 2 ações anulatórias e 1 embargo à execução fiscal, todos eles referentes a 8 multas aplicadas pela Fundação Procon contra a TIM no ano de 2012, cada uma no valor de aproximadamente R$700 mil, ou seja, estamos falando aí de mais de 5,5 milhões de reais em valores históricos de 2012. Conforme demonstrado, excelência, a exaustão pela TIM, existem inúmeras irregularidades nesses processos administrativos que impõem o afastamento dessas multas ou, no mínimo, a redução dos seus valores. A primeira irregularidade se refere ao fato de que os processos administrativos ficaram parados por mais de 3 anos, incidindo, portanto, a prescrição intercorrente. Houve também uma indevida supressão do duplo grau de jurisdição administrativa, quando o PROCON intimou a TIM a apresentar uma defesa, a TIM apresentou a defesa, essa defesa, não se sabe por qual motivo, ela foi convertida em recurso e julgado pela turma recursal do PROCON de forma singular, sem conceder o direito à TIM de apresentar, então, efetivamente, o seu recurso contra essa decisão única. Não bastasse, excelências, quando da análise dessas defesas, o PROCON indevidamente as considerou como intempestivas, porque contou o prazo de forma equivocada, sem considerar as regras previstas no Código de Processo Civil, que se aplicam de forma subsidiária aos processos administrativos estaduais, na medida em que não existe lei específica regrando a contagem dos prazos para apresentação de defesa e recurso na esfera administrativa. Houve, portanto, essas irregularidades que entendemos serem gritantes e que implicam na nulidade das autuações. Mas não é só isso, excelências. Como eu disse, foram diversas autuações idênticas lavradas pelo PROCON, todas elas com exposição dessa multa de quase R$700 mil, havendo, portanto, um claro bis in idem. Ainda que o PROCON tenha fundamentado cada uma dessas autuações em uma reclamação individual, o fato é que a descrição dos fatos é idêntica, se refere a uma suposta má prestação dos serviços da TIM. O PROCON se entendia que houve uma má prestação de serviço, ele deveria ter juntado essas reclamações em um único expediente e aplicado uma única multa, porque da forma como foi feito, houve inclusive violação ao limite legal de 3 milhões de UFIRs na imposição dessas multas. Então, excelências, esses são os fatos que eu gostaria de destacar de forma bem resumida, que implicam na nulidade ou, no mínimo, na insubsistência dessas autuações, com, então, a procedência das ações anulatórias e dos embargos de execução fiscal. Muito obrigado pela atenção. Até alertado pelo advogado, meu voto divergente é porque
realmente eu entendo que não há obediência ao devido processo legal administrativo. O PROCON atua como arrecadador de dinheiro público, de dinheiro como fosse uma questão tributária, aplicando essas multas exorbitantes. Além do mais, eles aplicam a multa e mandam que a pessoa se defenda. Ou seja, não há apuração prévia do fato para posterior aplicação da multa, como é razoável ao final do processo, se for o caso. Então eu mantenho esse meu entendimento, mas por maioria a Câmara está negando provimento à apelação. Na sequência, o 13, doutor Gustavo de Jesus Pereira, não presente, votado no sistema. Ok. Há um pedido de vista do doutor Dilermando Mota no 14, já está lançado, a unanimidade, portanto. O 15, doutor Luiz Henrique, já avisei que foi retirado de mesa para posterior julgamento. O 16, também da doutora Maria Isabel Costa Fernando de Rego, foi retirado pelo relator para reexame. Já foi também, na unanimidade. Ok, já está votado. Ela fez a defesa. O 17, o doutor Expedito retirou, o doutor Tiago João Paulo Souza Coutinho. Só um minuto, por favor. O doutor Francisco Nóbrega, no 18, já foi. 19, doutora Jules Michelet Pereira Queiroz e Silva, doutor Pedro Henrique Cordeiro de Lima. Já foi também com pedido de vista para mim, 19, né? E já está votado. Pois não, quem está em mesa que quer falar, em sala? Roberto. Doutor Dilermando, Vossa Excelência está. Nós estamos escutando Vossa Excelência. Me parece que seja outro assunto. Doutora Sandra, agradecer a presença de Vossa Excelência com a gentileza e a finesse de sempre nos atender aqui. E desejando um Feliz Natal para Vossa Excelência. Até dia 21. Até. 21 de quê? Esse mês vamos se encontrar de novo. 21? 21. A gente vai para 2 festas em comum, é só isso. Então é questão privada particular. 21 estou de plantão. Excelência, muito obrigada pela atenção. É um prazer sempre estar aqui com todos. E desejo Feliz Natal e um ano novo muito próspero, com muita saúde e paz. Obrigada. Algum advogado em sala que queira pronunciar? Sala virtual. Então eu quero registrar em nome da Câmara os votos de Feliz Natal para todos, colegas, funcionários, advogados, policiais, enfim. Desejar também muita saúde no ano novo, que nós possamos estar aqui presentes com saúde nesta mesma data. Amém. Em 2025. Amém. Ok?